Quem é que lembra aí? Quando eu falo inclinação da reta, trata de quê, basicamente? Veja aqui, ó. Inclinação da reta. Ninguém sabe? Ah, ela colocou no chat. Ela disse que é o ângulo que ela faz em X. Repete aí, por favor, João Vitor. Lá ela colocou no chat. Ela disse que é o ângulo que ela faz é, com a reta das abscissas. Certo. E você concorda com isso? Sim, eu concordo com ela. Pronto. Mais alguém? Tem alguma outra coisa? Vamos falar o que tira dúvida. Às vezes você pensa que sabe e confundiu. Essa é a hora da gente tirar essas dúvidas, viu? Bom, inclinação, como os colegas aí mencionaram, é simplesmente um ângulo que a reta faz com o eixo X. Ponto. Somente. Que ângulo é esse? É o menor ângulo, né, que ela pode fazer com o eixo X. Então veja aqui, ó, que a reta S cruza o eixo X nesse ponto aqui que eu estou desenhando, né? E a reta S cruza o eixo X nesse ponto aqui e eles formam uma abertura. Então, essa abertura aqui, ó, essa abertura aqui é a inclinação alfa, ou seja, é o ângulo que ela faz com o eixo X, certo? Então, falou, inclinação é o ângulo. Coeficiente angular. Como é que eu calcularia o coeficiente angular de uma reta? Quem é que lembra? Vamos lá, galera. Coeficiente angular seria o quê? Eu não acredito que vocês já esqueceram isso também, gente. Coeficiente angular, bem simplesinho. O que seria? Cadê o povo? Bora, já acorda, gente. O feriado acabou, minha gente. Todo mundo foi pra praia, tá bronzeado, se divertiu, dormiu. Agora, bora começar a semana. Me lembro do M. Certo, ó, já é alguma coisa. Lembrou do M. Beleza. O que mais? Como é que eu calculo esse tal M? Vamos lá. E aí, gente? Nada? O M você pode calcular pela forma reduzida da reta. Mas, E é, tipo, você tem que saber os valores de X e Y. e muito mais simples do que isso. Não é, você não subtrai o YB menos YA sobre XB menos XA, que é a forma reduzida da tangente, não é? Alguma coisa assim? Você estaria dizendo isso aqui, né? Eu estou escrevendo É, XB menos XA. Certo. Essa é uma forma de calcular o, o coeficiente angular da reta, né? Porém, esse caso aqui, qual é o caso? Quando a gente tem as coordenadas de dois pontos. Então, por exemplo, o ponto A tem coordenada x de A, y de A, e um ponto B de coordenadas x de B e y de B, certo? Então, se eu tenho dois pontos, eu posso calcular o M através desse cálculozinho, y de B menos y de A dividido por x de B menos x de A. Beleza. No nosso caso aqui, nós temos as coordenadas de dois pontos. Temos esses valores? Sim ou não? Não, não temos, né? Então, não podemos usar essa formulinha aqui. Mas existe uma outra formulinha. Quem é que lembra? Se for dada para a gente a inclinação, se for dada, ou seja, o ângulo, como é que a gente calcula o coeficiente angular M? Se for dado o ângulo. Vamos lá. Vamos pensar um pouco. Uma das formas é essa aqui, que a nossa colega falou muito bem, está correto, né? Só que aqui eu preciso das coordenadas de dois pontos, que não é o caso aqui, não tem coordenadas de dois pontos. Então, como seria o cálculo desse M?
Colocaram no chat y igual a mx mais n. Y igual a mx. Y igual a Mx mais n. n. Isso é o cálculo Isso. do m? Porque colocaram. Não, isso aqui, essa escrita aqui é o que pra gente? Como é que eu chamo isso aqui, essa escrita aqui? É, não sei que ela é reduzida. É o que reduzida? É a fórmula reduzida da reta. Só Isso que aqui, eu a acho que, se eu não me equação. engano, se a gente não sabe o x e o y, a gente pode usar a tangente, né? A tangente de alfa. Opa, reduzida. Então, eu quero calcular, gente, o m. O m eu calcularia como aí? Repete aí, amigo. O m igual a tangente de alfa. Isso, gente. O m é o cálculo da tangente do ângulo, né? A tangente de alfa. Então, aqui eu tenho duas formas de calcular o m. Uma é através da tangente de alfa, que é a primeira, né, mais simples, quando é dada a inclinação. E, no outro caso, quando não é dada a inclinação, mas é dado 2 pontos, é calculado conforme essa formulinha que foi mencionada no começo aqui. Então, tem uma forma de fazer, duas formas de fazer o cálculo do m. Pronto. Então, essas são as duas formas de eu calcular o coeficiente angular. Então, gente, ó, vamos lá relembrar, bem simplesinho, né? Muito bem. Nesse caso aqui, essa questão quer que eu determine a inclinação, ou seja, o ângulo, o alfa, né? Que eu já desenhei aqui. E o coeficiente angular de m. Sabendo quem é essa inclinação, é só calcular a tangente dele, eu já tenho o que ele está pedindo, certo? Muito bem. Quanto vale esse alfa para a gente aqui? Ele vale 150 graus? Sim ou não? Gente? Não, pode não. Não, Não, né? Não. Alguém tem alguma ideia de como eu chego nesse alfa aqui? Alguma sugestão? Eu quero encontrar esse ângulo alfa. Como eu faço? não é tipo. Não tem, o bichinho não tem 180, aí ele não tem 150, aí não subtrai. E quem É seria isso? esse ângulozinho dessa subtração? Então, vamos aqui. O alfa? Esse alfa aqui é 150, é 180 menos 150? É isso que está dizendo? Acho que sim. Pronto. Então, veja só. Esse ângulo alfa que eu desenhei é igual a esse aqui, esse ângulozinho aqui que eu estou mostrando, e aqui em verde. É igual a esse ângulozinho aqui ou não? Não parece. Não. Então, você observou direitinho, não é, né? Mas eu vou usar essa sua sugestão aí para justamente calcular esse ângulozinho aqui, onde eu marquei, tá? Então, veja só. Veja que esse ângulo completo aqui, ele é um ângulo de meia volta, certo? Quanto mede um ângulo de meia volta? 180. 180 graus, perfeito. Então, esse ângulozinho verde aqui, ele é a diferença entre 180 e 150, né? Então, esse ângulozinho aqui, basta eu fazer 180 graus menos 150. Que dá quanto? 30. 30 graus. Então, esse ângulozinho aí, pequenininho aqui, ele mede 30 graus. Estou dizendo ele fora aqui por causa do desenho, tá pequeno. Bom, já sei quanto mede esse ângulo, que ele mede 30. Então, quer dizer que alfa mede 30? Não. Não, muito bem, não, né? Mas observe aqui, ó, que aqui dentro eu tenho um triângulo retângulo, tá? Além disso, esse ângulo aqui, que eu estou desenhando aqui, pintando na mesma cor do ângulo alfa, esses dois ângulos aqui, eles são exatamente iguais. Por quê? O eixo X e a reta S, elas se cruzam nesse ponto. E esses dois ângulos são conhecidos como ângulos opostos pelo vértice, né? Eles têm esse ponto aqui, o vértice, em comum. Então, esses dois ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma
medida, certo? Então, se eles têm a mesma medida, se eu descobrir quanto mede esse ângulozinho aqui dentro do triângulo, automaticamente eu vou estar calculando o ângulo alfa que eu quero, que é da inclinação da minha reta. Então, veja só, eu tenho um triângulo retângulo aqui, vocês podem ver, e um dos ângulos eu descobri ainda agora, que ele mede 30 graus, o segundo ângulo mede 90. Quanto mede o terceiro ângulo? Quanto mede esse ângulozinho em vermelho aqui que eu estou colocando para vocês? Esse ângulozinho aqui. Quanto mede ele aqui? Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? Quem se lembra? Mas, professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Dá para escutar direitinho? Estou te ouvindo alto e claro. Ok. A soma dos dentro do triângulozinho ali tem que dar quanto? 180 ou 360? E aí, o que você acha? Eu acho que é 180, porque é o número menor. Mas eu tô na dúvida. É 180. Pronto. Alguém mais? Alguma sugestão? É 180 ou 360? Eu acho que é 180 também, professor. É Dois 180. votos para do 180. triângulo Mais é alguém? 180. Então dá 40. Vejam, calma. Vejam, gente. Essa informação é uma informação bem simples, bem básicazinha, viu? Veja quanto é importante lembrar essas informações básicas. Então, está correto, a soma dos ângulos internos de um triângulo, de qualquer triângulo, é igual a 180 graus. Então, veja só. Eu tenho um que mede 30, um que mede 90, e o terceiro vai medir quanto? 60. 60 por quê? Porque para chegar em 180, ele precisa ter 60, né? Ué, e quanto já tem de ângulo aí pra gente? Tem um ângulo de 90 e um ângulo de 30. Que dá quantos 120. juntos? 120. Aí Perfeitamente. mais 60, 80. Isso, perfeito. É exatamente isso, tá bom? Então, 30 mais 90 dá 120. Eu sei que a soma dá 180, então o que falta é 60 graus, que é de fato o ângulo que eu quero. Outra forma de você ver é o seguinte: 90 mais 90 não dá 180? Sim ou não? Sim. Sim, então veja só, se um ângulo é 90, esse aqui é 30, então 30 para chegar em 90, falta 60. É uma outra forma de você ver. Então aqui para a gente, ó, encontramos finalmente a nossa inclinação, ela mede 60 graus, né? Portanto, o alfa é 60 graus, a inclinação dessa nossa reta S, ela é de 60 graus. Vejam que aqui eu precisei de duas informações básicas, né? Elas são assuntos bem anteriores. Uma que foi ângulo de meia volta, que era para descobrir esse ângulozinho de 30 graus. A outra informação, a soma dos ângulos internos de um triângulo, né? Então, foram essas duas coisas que eu utilizei para finalmente calcular o meu alfa. Então, cuidado nas questões, se você encontrar um ângulo aqui, ó, alfa é 150, já corre lá e bota. Cuidado. Observe direitinho, tá bom? Ficou alguma dúvida aqui nessa questão da inclinação? Não? Muito bem. Eu já achei a inclinação que ele pediu, já calculei o alfa, e agora eu quero calcular o m, né? Ou seja, eu quero calcular o coeficiente angular dessa reta S. Então, aqui já foi dito anteriormente que para calcular o m é só fazer a tangente de alfa. Então, nosso mzinho aqui vai ser, então, já que alfa é 60, tangente de 60 graus. Quanto é a tangente de 60 graus naquela nossa tabelinha Raiz de de ângulos? 3. Oi? Raiz de 3. Isso, raiz quadrada de 3. Então, está aqui resolvido a nossa questãozinha, né? Simples, porém recheada de informações importantes. Tá bom, pessoal? Deu para relembrar legal? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Perfeito. Eu tenho uma segunda... Obrigado por assistir. Bom estudo.